Oi, eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço aonde a gente fala sobre o que realmente importa. E como eu sempre falo aqui nesse espaço maravilhoso é que toda alma tem a sua história e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de entrevistar a Débora, uma transista, palestrante, mulher preta, empoderada, que tá aí levando para Coronel Fabriciano e pro mundo a sua voz, a sua história e a sua garra. Então, Débora, seja bem-vinda aqui ao Conexões Reais. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo convite, de coração. Eu acho que essa oportunidade, ela é muito válida para que eu possa também falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do que eu faço, falar como é importante hoje também trazer o empoderamento, principalmente para a mulher preta. Isso é verdade. Antes de mais nada, eu quero te dizer uma coisa que eu falei antes, eu vou repetir. Você realmente é muito bonita. Que Deus te abençoe. É sério. Ai, meu Deus. De verdade. Obrigada. Eu gente. sempre começo a nossa pergunta para todo entrevistado assim: quem é a Débora, além da transista, da palestrante, dessa mulher linda que você é? Se quiser aproximar um pouquinho, pode aproximar, tá? Sim. Então, a Débora é uma mulher preta, como a maioria das mulheres pretas periféricas que veio da periferia. Sou mãe de 2 crianças. Uma é autista, outra está sendo investigada. E vim de um histórico familiar, como a maioria de nós também, como mulheres, como homens pretos também, de uma família onde na visão, né, das pessoas não era estruturada, onde cresci sem mãe, sem pai. E fiz disso uma limonada, né? Peguei o limão, fiz uma limonada. E hoje trabalho com trança, trabalho com empoderamento, mas todo esse processo foi bem difícil, foi bem, assim, construído aos poucos para que eu pudesse hoje tá com a autoestima elevada, tá, gente? Porque é muito difícil construir isso, sabe, nega? A minha infância, a minha adolescência, eu sempre tive uma autoestima muito baixa. Então, eu tive que construir essa autoestima, entender quem é a Débora, passar por traumas que eu passei, para ser hoje a Debbie Afro, que é conhecida hoje como referência no Vale do Aço, no meio das trans. Hoje você está sendo bem reconhecida. Primeiramente, antes de você contar um pouco da sua história, Sim. de como você veio e tal, eu quero agradecer a Aline, que foi através da vida dela que a gente se conheceu, né? Verdade. Ela falou pra mim: convida ela tem uma história maravilhosa pra contar. Então, não posso deixar aqui de agradecer a Aline por este momento, né? Então, assim, Aline, muito obrigada, porque essa é uma oportunidade maravilhosa pra gente ouvir a sua voz. Conta pra gente, Débora, pro povo do Vale do Aço, um pouquinho da sua história, porque você relatou pra mim o seguinte, que você é uma mulher preta, da periferia, que você teve vários traumas, como toda a maioria, dizemos 90%, tem, né, de quem mora na periferia, seja ela independente também, seja preto ou branco, passa ali, às vezes tem suas dificuldades na periferia. Sim. Porém, você tem uma história pra contar pra gente. Então, assim, se você quiser contar, relata pra nós a sua história, um pouco dela. Falar da minha história Mari, falar da minha história sem contar da minha infância, eu acho que não faz parte, né? Não tem como não contar da minha infância. Foi a minha infância que me trouxe hoje ser a mulher que eu sou hoje, né? Eu vim de um lar onde minha mãe foi mãe aos 13 anos. E somos 5 filhos. E todos nós somos de pais diferentes, né? Então, a minha mãe, ela era uma mulher muito nervosa, sabe? Então ela fazia com que aquele processo todo de ser mãe solo, imagina naquele tempo, porque minha mãe morreu, gente, já tem... Foi em 1999 que minha mãe morreu. Tem quanto tempo? Eu sou ruim de cálculo. Eu também sou ruim de viu? cálculo, tá? Depois a gente calcula. Depois a gente calcula aí, gente. Peraí, ô Cláudio, quanto tempo que tem? A mãe dela morreu em 1999. Quanto tempo? 99? Então tá. 2000, gente, tem 26 anos. Nossa, é novinha! Você é nova! Tem 26 anos que a minha mãe morreu. Você tem 26 anos? Não, tem 26 anos que Ah, a minha tá. mãe morreu. É isso? Ela de quanto? 99? Minha mãe morreu em 1999. Então, Não, 26 anos, parabéns, acertou. não é? É isso aí, 26. Parabéns, Cláudia, é isso aí. Então minha mãe, eu tô falando sobre isso, por quê? Sobre a história da minha mãe, aos 13 anos. Porque isso me fez compreender as ações da minha mãe.
Não concordo com as ações dela, claro, né? Mas eu compreendi, por ser uma mulher preta, por ser mãe aos 13 anos, por todo o relacionamento que ela tentou ali se envolver, foram frustrados. Acredito que a minha mãe não teve um acompanhamento, não teve quem pudesse ajudar, que é uma realidade, principalmente das mulheres, independente de suas cores, né? A gente é aquela que luta sozinho. E aí... Infelizmente, né? Infelizmente, a nossa carga é maior, principalmente com filhos, imagina. E a minha mãe, ela batia muito na gente. Então, o meu irmão mais velho, meus irmãos, fugiam de casa e me levavam. Eu era mais novinha. Me levavam e isso fez com que a gente dormisse nas ruas. Então, a gente passou a dormir nas ruas, passei a roubar em supermercado, dava fome, chegava lá, pegava um biscoitinho. Tem um senhorzinho no bairro que ele tinha um supermercado que era assim, quando a gente não roubava, ele dava um marmitex. E só que ele demorava a dar um marmitex. Ai, você ficava com muita vontade de comer? Eu ia lá e pegava o biscoito, sabe? Uhum. Então, assim, não é de rir, mas era algo que acontecia com a gente, que hoje, teve uma vez que ele me parou na rua e falou assim, nossa, Débora, quem te vê, quem te viu, né? Você e seus irmãos. Porque, graças a Deus, nós, principalmente meus irmãos mais velhos e eu, nós crescemos e nos tornamos mulheres de bem, tornei mulher de bem, meus irmãos se tornaram homens de bem. Mas a gente teve esse processo. E logo depois disso, a minha mãe faleceu, né? A minha avó me pegou pra criar, na verdade, gente. Eu tinha uns 7 para 8 anos, tava na rua, lembro como se fosse hoje. Minha avó me encontrou na rua e falou assim, eu vim buscar você pra cuidar de você. E aí eu fui morar com a minha avó, e aí morando com a minha avó, eu fiquei encantada, porque minha avó, querendo ou não, me trouxe uma comida, tudo isso. Só que aí minha avó me apresentou meus tios, que é minha tia Lena e meu tio Moura, que moravam no mesmo bairro. Aham. E lá tinha muito criança. O que uma criança de 8, 9 anos pensou? Caralho, velho, aqui tem brinquedo, eu posso brincar com as minhas primas. E era tudo tão intenso pra mim, sabe? Os meus tios eram a família que eu sempre quis ter, sabe? E eu tinha muita vontade daquilo. Aí o que eu fiz? A minha avó mudou do bairro, juntei minha trouxinha, fui morar com os meus tios. Minha avó ficou puta comigo. Gente, corta isso. Mas ela ficou muito chateada. Chateada, eu lembro como sim. se fosse hoje, porque eu peguei realmente um lençol, coloquei as roupinhas e fui escrever uma cartinha pros meus tios falando assim, que eu queria eles como meu pai, meus pais, que eu via neles como meus pais. Minha avó não me quis de volta. Ah, ficou chateada, já? Ficou chateada, porque, tipo assim, peguei essa menina da rua, cara, essa menina fui criar ela, não tinha nada. Fui criar ela, não tinha nada. Trouxe ela, mas esses tios eram filho da minha avó. Aham, entendi. Sabe? Que é o irmão do meu pai. Uhum. E aí, minha avó ficou um tempo sem conversar. Quando a gente reunia, era uma tensão, sabe? Quando eu reunia na época. Mas depois acabou acostumando. E minha mãe começou a ficar doente, pediu pra que eu voltasse. E logo depois que eu voltei, minha mãe faleceu. Ai, Minha mãe faleceu com 30 anos. Novíssima. Muito novinha, com 5 filhos. E como nós éramos 5 de cada um de um pai, fomos divididos, né? Logo depois que a mãe faleceu, a casa onde ficamos com a minha tia Creuza, que foi a irmã da minha mãe, caiu em cima da gente. Deu uma chuva muito forte, ela caiu, ficamos praticamente soterrados nessa casa. E ela com 5 filhos, mas a filha dela, pra construir essa casa de novo, aí minha tia Lena, lembra que eu fugi, peguei a trouxinha, a tia Lena de Moura, chegou e falou assim, ô Lena, deixa a Débora ficar com a gente até vocês construir e tal, porque minha mãe não queria que eu voltasse. Minha mãe, na época, ela falou assim, olha, você vai ficar comigo, você não vai morar com seus tios. Que é mãe, né? Só que ela faleceu. Segura um pouquinho, Débora. Cláudio, assim tá bom ou é bom se aproximar mais? Tá bom, tá pegando. Tá pegando? Perfeito, pode continuar. Perdão. E aí, eu fui morar com os meus tios. E voltei, né, morar com os meus tios foi aos 11 anos, isso. E logo depois eu lembro que foi muito importante pra mim. A minha vida também foi criada num lar cristão. Os meus tios tinham acabado de aceitar Jesus nessa época, quando eu fui pra lá, aos 11 anos. E eu não tinha uma noção de como Jesus na minha vida era tão importante naquele momento, sabe? Porque, tipo assim, eu tinha traumas que eu não imaginava que eu tinha, entende? E esses traumas... Você não tinha noção daqueles traumas? Não tinha, amiga. Não tinha. Eu me vi uma criança muito diferente, né? Eu lembro que eu tive muita dificuldade em aprendizado.
Eu passava só empurrada nas escolas. Eu tinha uma necessidade de carência muito grande por outras pessoas, principalmente gente adulta. Eu até brincava com as outras crianças, mas se tinha uma senhorinha e ela me desse um pouquinho de afeto, sabe? E isso me prejudicou muito, principalmente na minha vida adulta, porque eu sempre fui uma pessoa muito carente de afeto. Então, eu me apegava a pessoas, entende? Eu tive uma professora que, quando eu fui morar com a minha tia aos 11 anos, é a Leide, ela que me deu esse nome de Debbie. Ela faleceu, infelizmente, era minha professora de português. E aí, quando eu saí do fundamental e fui pro ensino médio, ela era minha professora de inglês. Então, ela me pegou no fundamental e finalizou comigo, sendo ainda a oradora da turma no médio. E a Leide, eu era tão assim apegada à Leide, tão apegada, onde que a Leide chegava na sala, eu já queria a Leide. A Leide era a minha professora predileta. E ela me dava carinho. E eu lembro que quando eu formei, topei com ela na rua, ela virou e falou assim: graças a Deus, Debbie. Misericórdia, você era chata demais. Você era grudenta demais. Você era muito chata. Mas era uma carência que eu tinha, sabe? Eu sempre fui assim, principalmente com pessoas mais velhas. Eu não entendia por que os meus amiguinhos de escola reclamavam das mães deles, sendo que a única coisa que me fazia falta era uma mãe, entende? Porque por mais que minha tia Lena Timora tivesse me dado o carinho ali, eu me sentia carente. Me sentia a falta de uma mãe. Exatamente. Sentia carente. Nem era da minha mãe, era de uma mãe. E aí meus irmãos foram morar com os meus tios. E com outros tios, né, na verdade. E quando eu tive 15 anos, meus tios me levaram, igual eu te falei, me criou no lar cristão. E até os 15 anos eu fui sair e pedir minha tia Helena para que eu morasse com meus irmãos, principalmente os mais velhos. Porque eu tinha uma necessidade de estar com os meus irmãos, de conhecer os meus irmãos. E foi aí que começou o perdão da minha mãe. Porque como eu batizei na igreja e participava de coreografia, e Deus é amor e tudo. Débora, você ama Jesus, você ama todo mundo, eu amo todo mundo. Mas eu precisava ser curada em relação à minha mãe. Porque eu achava que todos os traumas, que tudo que eu sofria, eu era muito chorona, eu era muito sensível, eu era muito emotiva. Eu ainda continuo sendo. Mas não com essa intensidade, sim. Não com a intensidade de, tipo assim, me sentir excluída, entende? Eu me sentia assim, eu me sentia excluída, eu me sentia diferente, eu me questionava essas coisas, sabe? Por que isso acontecia? E quando eu fui pra casa dos meus irmãos, Deus começou a me apresentar pessoas que conheciam minha mãe e começou a contar histórias. Mas isso foi através de uma oração. Eu orei a Deus e falei assim: Senhor, se o Senhor quer que eu perdoo minha mãe, né? Essa é a posição que Deus quer na vida da gente, que é o perdão. Eu quero conhecer a história da Ângela. E foi assim, nega. Uma pessoa chegava e falava assim: a Ângela fazia um arroz doce maravilhoso. A Ângela, nossa, a mãe, ela era brava, na verdade, mas aquela mulher defendia vocês nessa situação. Começou a contar histórias ali que começaram você não a contar. sabia. A sua mãe ia pro forró, minha filha, ela era brava do caralho. Sabe? Minha mãe era muito brava. E eu comecei a pegar essas histórias e criar uma outra Ângela, um pouquinho. E comecei a compreender a história da minha mãe. E foi no encontro com Deus. Isso eu já estava com uns 20 anos, porque quando eu fui morar com os meus irmãos, olha pra você ver, o processo de perdão. Porque até então, nesse tempo, nos 15 anos, eu via necessidade. Mas o perdão só veio aos 20 anos. Foi. Porque eu comecei a compreender, né, realmente, mas eu fui no encontro com Deus, onde eu houve uma cura realmente espiritual ali, onde uma pessoa que não me conhecia me abraçou e falou assim: Débora, libera perdão à sua mãe. Aí eu falei assim: não, já liberou, amém, glória a Deus. Libera perdão à sua mãe. E a pessoa começou a falar e orar e me abraçar. Naquele momento, nega, na oração e no abraço daquela pessoa, eu senti o Espírito Santo de Deus tirando toda a mágoa em relação à minha mãe. E até hoje assim, a gente é curado, eu e meus irmãos. Porque a gente reunia antigamente, não falava dela, sabe? Tinha Dia das Mães, assim, na nossa adolescência, todo mundo ficava em silêncio. Porque nós temos cicatrizes disso, sabe? Por exemplo, eu tenho marcas no rosto onde que minha mãe, essas pintinhas, por mais que tá com maquiagem, ela enfiou minha cara dentro da panela de gordura. Eu tenho marca de faca, minha mãe tentava esgoelar, gente, sabe? São marcas que não ficou só no corpo, mas que externou fora pra vocês. Totalmente, e me trouxe um agravante muito sério, né?
que eu não era curada, em relação a uma dependência, uma carência, uma frustração, me sentir rejeitada, tinha tudo isso. E nesse processo, meu pai, ele me registrou ano passado, pra você ter ideia, com 35 anos. Sim. E meu pai não tinha tido essa atitude até então. E eu fui morar sozinha já aos 17 anos, porque quando eu decidi sair da casa dos meus tios para morar com meus irmãos, os meus irmãos também, por ter vivido também essa história, eles também já foram para a igreja, a primeira namorada deles casaram, então eles foram viver a vida deles e são casados até hoje, graças a Deus por isso. O que aconteceu comigo? Fiquei sozinha. Ai, não, você é bonita, você vai conseguir alguém, relaxa. Fiquei sozinha, nego, você era só bonitinha. À vontade. Aí... Eu lembro que quando... E aí, meu irmão tinha conversado... A gente tava morando de aluguel. Aí, meu irmão conversou com a mulher que eu morava com ele, que era mais velho. E falou, com a mulher pra mim ficar lá. E a mulher deixou, era de menor. E eu já trabalhava, sempre trabalhei. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Porque quando eu fui morar com os meus tios... Antigamente, a gente que era criança, a gente trabalhava, né? Você cuidava de criança. Sim, claro. Fazer babysitter, fazer uma faxininha, alguma coisa. Sim. Hoje em dia, não. E várias... Eu lembro que as senhorinhas me pagavam R$1 pra cortar a unha delas. Sabe? Essas coisas assim. Dormir na casa de senhorinhas, porque elas tinham medo de dormir sozinhas, às vezes pra ter uma companhia, então minha tia permitia. Essas coisas assim. Então eu sempre trabalhei. E aí começou a trajetória aos 17 anos, realmente, de morar sozinha e lidar com isso. Inclusive até hoje, né? Eu moro sozinha. Moro com os meus filhos. Mas não foi fácil. E aí, nesse processo todo, que aí eu trabalhando e, enfim, vários traumas ainda na parte emocional, né? Eu sempre tive uma certa dificuldade no emocional. E aí, eu casei com o pai da minha filha, mas não deu certo depois de um tempo. Era uma pessoa carente. Carência com carência, você vai lá, não dá certo. Não dá certo. Pessoa muito boa, mas não deu certo. Mas como que eu me tornei a Debbie Afro? Foi um giro de chave. Porque até então eu não via necessidade. Eu senti na pele o preconceito, principalmente desde pequena. Eu sofri a rejeição de vários fatores. Mas em relação ao racial, eu lembro que eu fui muito... Houve muito bullying, racismo, preconceito nas escolas, seu cabelo, se você não é bonita, você não é o padrãozinho, eu era excluída. Tinha a minha turminha e a turminha das outras meninas na escola. Eu acho que isso, a maioria de nós passamos por isso, né? Sim, até hoje deve ter. Mas imagina eu ainda, com o histórico que eu tinha, ainda passar por esse processo de não ser aceita ainda também na escola. O que acontece? Você contou um pouco da sua história, você, querendo ou não, você superou muitas coisas, né? Sim. Você tem 35 anos. Obviamente, no decorrer das suas histórias aí, sua mãe, né, teve as falhas dela e tudo, mas também a gente não sabe o que levou sua mãe também a passar por aquilo ali, a gente também não tem direito de julgá-la. Mas a trans, ela entrou na sua vida. Sim. Em algum momento, a trans, ela entrou. E quando ela entrou na sua vida, o que você olhou e falou assim, a chave que você falou que virou? Ela entrou na sua vida e ali, em algum momento, você falou, é minha salvação? Ou você simplesmente foi um escape, simplesmente para fugir daquilo que estava te matando, sufocando? Engraçado que a trança, eu vejo a trança como um presente. Ela foi um presente. Eu sempre fui trabalhar dentro. Sempre fazia alguma coisa. Trabalhando no shopping, que a gente estava conversando. Trabalhava no shopping, trabalhava em vários lugares. Já trançava. Eu tinha as minhas amigas. Ah, já trançava cabelo? Eu tinha as minhas amigas, que eu lembro que tinha uma até que era de Santa Catarina, assim, quando ela vinha, eu fazia trança nela, saía tudo, mas eu fazia a trança nela, eu era adolescente, e tipo assim,
E elas me pagavam, eu achava incrível, gente, receber, fazer uma trança. A minha avó fazia muita trança em mim, pra mim, pra escola. Então, eu tinha essas coisas assim, sabe, de tranças. E na nossa época, na minha época de escola, fazia-se a trança pra ir pra escola e a gente nem achava bonito. Você queria estar com o cabelo soltinho, lisinho, igual as meninas do padrãozinho, porque realmente não era bonito na época, uma trança pra você ir. Mas a minha avó fazia e eu aprendi com a minha avó, vendo aquilo ali, pra você ter ideia. Tanto que quando eu fui lá com a minha tia, ela já era aquela de alisar cabelo. Minha tia alisava nosso cabelo, escovava nosso cabelo e a gente ficava com o cabelo escovadinho, curtinho. Mas, não sei, eu acho que a minha avó foi um pouquinho a minha avó que trouxe isso, a sabe? trança pra você. Das tranças. E aí, eu sempre tive facilidade de trançar, tá? Mas nunca vi isso como uma profissão. Até porque transista não era uma profissão. Sempre existia alguém que trançava o seu cabelo, mas não era uma profissão. E aí, quando eu estava no shopping, eu trabalhava numa determinada empresa, eu comecei... Uma prima minha me mandou um vídeo de uma americana. Uhum. E aí ela falou assim, Débora, eu vi esse vídeo e lembrei de você. Aí eu falei assim, nossa, que legal, quero fazer em mim. Era um método até do crochet braid. Já ouviu falar do crochet braid? Que seria o quê? É uma trança, nega, que você trança o cabelo todo. Você trança o cabelo todo agarradinho, vem com o fio e vai enfiando e amarrando. Vai enfiando e amarrando. Mas você vai enfiando, amarrando outro cabelo. Não, é o outro cabelo. Isso mesmo. Você faz a trança na go, depois que você faz a trança na go, você vem com um fiozinho e vai amarrando. Ok. E vai amarrando com a agulha mágica. Tem uma agulha própria pra isso. A minha prima me mandou esse vídeo. Eu fui e falei, nossa, que bonito. Realmente, ela falou, faz em você. Eu vi aqui e lembrei de você. Beleza. Depois, na outra semana, a minha cunhada me mandou o mesmo vídeo. E falou assim comigo assim, ô Débora, por que você não faz isso em você? Aí eu falei assim, caralho, minha prima me mandou isso, cara. Nossa, eu vou fazer. Qualquer dia desse eu vou. Entrei no Facebook, não tinha Instagram. Entrei no Facebook e só dava o mesmo vídeo daquela negona fazendo o crochet braid. O que eu fiz? Fui lá, comprei o material e fiz. Em você mesma? Fiz em mim mesma. E deu certíssimo. Saí na rua. Foi assim que a Debbie Afro se tornou, tá? Saí na rua plena e bela com aqueles cachos maravilhosos, que era o primeiro cabelo que eu fiz foi o Nina. E eu lembro que andando na rua, uma senhorinha me parou e falou assim, menina, mas que trança bonita, que cabelo bonito, quem faz? Eu falei, sim, eu. Ela falou assim, você faz? Eu falei assim, eu sou especialista. Muito bem, você já... E sabe o que eu fiz depois disso? Eu falei, porque eu sabia fazer. Aquilo ali eu sabia fazer. Eu falei, gente, é tão simples fazer. Pra você, né? É isso, pra mim era tão simples fazer. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, fui lá no Facebook e pus Débora Gabriela, especialista em trança e box braid. E entrelace. Fiz desse jeito. E eu não tinha uma cliente. E aí eu passei pra mulher, a mulher falou assim, então eu posso pegar seu contato? Posso. Aquela mulher me trouxe mais 3 clientes. Nossa, que bênção. Foi. E eu trabalhando. E eu lembro que eu tinha folga nas terças-feiras no shopping. E tinha folga um domingo sim e um domingo não. Aí o que eu fazia? Toda terça, como essa cliente trouxe cliente, das clientes começou a trazer, e foi algo muito rápido. Que eu tive que falar com meus clientes assim, calma, não me indica. Foi não me indica. Porque eu não tinha uma visão de que aquilo pudesse me dar o meu sustento. Eu pensava, isso é um dinheiro extra, né? Ok. Até porque a gente, quando tá empreendendo, a gente tem medo de arriscar. É lógico. Isso aqui não vai me dar eu pensava, né? Isso aqui não vai me dar um retorno. Um retorno. Até aqui mesmo eu tô fechada. Quem tá próximo que você também te desmotiva. Sim, aí eu pensava, aqui eu tô fechada, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tô num lugar confortável, na verdade essa é a palavra, eu tô num lugar confortável. E aí eu lembro que essa empresa começou a falir. Foi. Nossa. E aí eu lembro. E aí a minha menina foi diagnosticada autista. Já tava com a minha filha, ela foi diagnosticada com 1 ano e 5 meses. E aí essa empresa já estava para fechar as portas, eles me mandaram embora. Neles me mandaram embora, eu falei assim, tá, pelo menos eu tenho coisa, enquanto isso, vou estar no seguro-desemprego, vou colocando nos currículos e vou pegar nas tranças. Só que eu já tava tendo nome, sabe? Já tava... Só que eu não via, nega. Eu não via.
Era algo assim, que eu não via. Eu lutei tanto pra não ser a Debbie Afro, você tem noção. E sendo que às vezes Deus tava te falando, Sim, Debbie, vai, olha o que eu tenho pra você. Real, era isso. No dia que eu vi que não tinha como... Mas aí, entra naquela pergunta, que todo mundo questiona. O problema da gente, a gente nunca vê o nosso próprio potencial? Não vê o nosso potencial, real. Você não vê seu potencial? Não via. Você não via. acreditava em você Sim, mesmo? Não via. Eu sempre achava, assim, que ia ser só uma renda. Tá? Ia ser uma renda. Mas aí, outra história que foi muito importante pra mim, é a cliente, talvez se ela ver esse podcast, eu vou até marcar ela quando eu coisar, pra ela coisar. Ela chama Érita. Ela é uma das clientes lá de Patinga. E nesse tempo já tava bem conhecida. E colocando currículo. Olha que loucura. Você sendo conhecida, Sim, sendo chamada, olha pra você ver, mas você não presta acreditando em atenção como você. ainda não acreditava. Porque assim, o meu amigo é o Wellington Dias. Não sei se você conhece o El. Gente, já falaram dele pra mim, mas O eu não Wellington Dias sei quem que é. É um cara também que veio da periferia e hoje cresceu muito, faz o cabelo das famosas. Inclusive tá lá no Nova York. Que eu vi Que ele queriam que eu chamasse ele pra entrevistar aqui, mas Sim. eu não... Assim, eu não sei quem que é ainda, não familiarizei Faz quem o cabelo que é. da Mari Fernandes, da Mayara Maraíza, ele é aqui de Coronel Fabriciano e ele é meu amigo. Eu já tinha ido pro espaço do El já tinha me anunciado, eu já estava super coisa, mas mesmo assim, eu estava batendo na tecla. Fui chamada pra entrevistas pra ser subgerente, fui nessas entrevistas, não passei. Aí, beleza. Aí um dia... Mas aí você tava vendo que era Deus fechando as portas, porque você mesmo tava enxergando seu próprio potencial e Deus vendo. Não, naquela hora eu pensava assim... esse não é um emprego pra mim. Me vem um outro. E eu já fazendo cabelo, me vem outro. Foi no dia que eu fazia o cabelo da Érita. E a Érita já estava comigo, já tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. E aí a Érita virou pra mim, eu entrei num lugar que tava precisando de vendedora. E aí eu me candidatei e esse lugar me chamou. E o salário era bem bacana. Eu falei, nossa, eu vou. Na hora que eu tô sentada lá, quem era que ia me entrevistar? A minha cliente, a Érita. E aí ela virou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu vim pra vaga. Ela falou assim, você é minha transista. Você é minha transista. Você é minha transista. Como é que eu vou fazer meu cabelo? Eu falei assim, não, Érita, pelo amor de Deus, a gente marca na hora do seu almoço. Eu preciso desse emprego. Aí eu lembro que era uma entrevista coletiva. Aí a Érita foi, na hora de apresentar, que era pra me apresentar, a Érita falou assim, essa daqui, gente, é a Débora, ela é a minha transista. Tipo assim, o que ela tá fazendo aqui? Entende? Foi aí que eu percebi. Foi nesse momento, foi com a Érita que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas você viu que você é uma mulher de fé. Deus usou a vida dela pra despertar você naquilo que ele tem. Foi com a Érita. O que acontece? Deb, vou te chamar de Deb, né? Não sei se você me dá autoridade, permissão, na verdade, eu te chamo. Senão eu te chamo de Débora. Todo mundo me chama de Deb, né? Tá. Deb, olha pra você ver. Se você não tivesse passado por isso, se você não tivesse seguido esse processo, hoje você estaria lá vendendo roupa, loja, seja aquilo que você estivesse fazendo, que não é ruim, cada um tem o seu quadrado, cada um faz aquilo ali. Porém, você não estaria representando e nem dando vozes para as mulheres que hoje olham para você e te vê como referencial. Né? Hoje você é um referencial de uma mulher negra que saiu da periferia, que dormiu nas ruas e hoje você se tornou essa mulher que você está aí. Então, assim, foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez para te dar voz. O seu legado foi esse. Então, você precisou de ser despertada para você aceitar o seu potencial. Essa é a realidade. E aí, quando você aceitou esse potencial, você começou a acreditar em você mesma ou você ainda começou a ter dificuldade de aceitar? Não tive dúvidas. Foi depois daquilo, eu abracei a Debbie Afro e falei assim, é isso. E comecei a investir, comecei a acreditar. Comecei a pegar blogueiros, comecei a divulgar meu seu trabalho. E só foi, graças a Deus, hoje eu tenho bastante clientes. Graças a Deus. E isso foi me mudando também, porque eu era uma pessoa racista. Confesso. Porque a gente... Por que você era racista? Por que eu era racista, amiga? Muitos de nós somos racistas e não sabemos, sabe? Eu acho que o negro é o maior racista entre si. Sim, muitos de nós. E eu era muito racista. Eu era racista de pensar assim... Da não aceitação, né? Principalmente. Do fato de não
como que eu falo? A gente atribui palavras que vêm da nossa cultura em relação ao preto, sobre os nossos cabelos. Por exemplo, hoje no meu espaço eu não permito que ninguém fale que o cabelo da pessoa é seco. Meu cabelo é seco, meu cabelo é ruim. Não existe isso lá no meu espaço. Você não fala isso. Mas eu fui criada que era normal você falar que seu cabelo é um cabelo ruim. Entende? Que o cabelo afro é um cabelo de bombril. Você entende? Eu fui criada desfavorecendo o preto. E não porque quem me ensinou era uma pessoa. Ele também não sabia. Ele foi ensinado errado também. Eu fui ensinada errada. As pessoas que me ensinaram também foram ensinadas erradas. Então, a gente como preto já pega esse histórico, nos ensina dessa forma. Aí, por que a maioria das mulheres tem autoestima baixa? As mulheres são pretas? Por causa disso. Porque, às vezes, vem do ensinamento. Da onde que você veio, da sua raiz. Mas aí não tá. Você saiu da Débora Tancista. Sim. E as pessoas começaram a cobrar de você um posicionamento de uma mulher que aquilo que você estava, às vezes, fugindo. Porque você mesmo tinha preconceito contra você, contra a sua cor. Quando foi que você quebrou e analisou e começou a aceitar o seu cabelo, os seus traços, o seu nariz, a sua boca carnuda, que hoje muita gente vai lá e faz o preenchimento pra ter? Quando você começou a quebrar e aceitar a sua pele, aceitar esses momentos? Trabalhar com tranças me trouxe isso. Trabalhar com pessoas pretas me trouxe isso. Eu vi a necessidade, não era algo só meu, era algo de quem senta na minha cadeira. Era a dor de quem senta na minha cadeira. A minha história, nega, pode parecer uma história... Ai, nossa, a Débora passou por isso, mas... tem várias outras histórias. Claro, com certeza. Tem vários outros traumas. E quando eu comecei a ver esses traumas, ver essas histórias, eu falei, calma, o que a gente pode fazer por isso? Não, mas essa mulher é tão bonita. E através vendo as minhas meninas, eu comecei a me enxergar também, sabe? Isso, nesse processo. Eu já estava tratando esse processo, na verdade. Quando eu vi a beleza na trança, eu comecei a pesquisar sobre as tranças e eu comecei a me aceitar ali. Eu vi a necessidade, porque como que eu vou falar pra uma mulher preta que eu tô fazendo trança nela, que ela é linda, se eu não acredito que ela é linda? Ou pior, se você não acreditava que você era linda. Você entende isso? Não tem como. O que eu faço ali nela, o embelezamento ali, não faz sentido, sabe? Então eu comecei a desconstruir isso, eu comecei a pesquisar, eu comecei a trazer isso pra minha filha. Eu comecei a ver a importância, porque assim, não tem como, é muito mais difícil eu mudar uma opinião de uma pessoa, às vezes da minha idade ou mais velha do que eu. É muito mais. A gente já veio, é muito mais difícil. É cultural, né? É muito mais difícil. Eu sentar e falar assim com fulano assim, é isso, isso e isso, você tá sendo isso... dessa forma, tá errado, cara. Essa pessoa vai falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, a minha forma de pensar não tem nada a ver, eu não sou racista. Entende? Porque a maioria das pessoas, às vezes ela é racista, ela não sabe. Ela vai bater na tecla que não é, até porque ela tem um amigo preto, ela tem alguém não sei o quê. Ela trata as pessoas muito bem. Fulano não sei o quê, eles tratam com uma... É isso. A realidade, amiga, é que pra desconstruir essas pessoas é mais difícil. Então precisa de orientação. Mas se você pega o seu filho, o seu sobrinho, uma criança e começa já a construir, já começa a falar dos traços. Se alguém tivesse falado comigo desde criança, que eu sou linda, que meus traços são lindos, não tinha passado por esse trauma. Valorizada a beleza, né? Total. Se na escola tivesse conscientização do dia 20 de novembro, que é a consciência negra, e falasse o tanto... E a história fosse retratada diferente, sabe? Porque a gente na escola também aprendemos histórias diferentes. Aprendemos uma escravidão, onde os brancos veio cá e eles descobriram o Brasil, sendo que a gente já tinha um povo, já tinha uma cultura, já tinha uma história. Se você pegar a história da trança, ela é incrível. Não tem como você não se apaixonar e não achar belo, sabe? Saber que os povos, eles se distinguiam através também das tranças, onde haviam casamentos, onde as pessoas usavam suas tranças para mostrar um casamento, onde quando havia um luto, elas faziam suas tranças em relação ao luto. Legal, interessante. Os reis e as rainhas usavam suas tranças só deles, particular deles. Se eu fosse uma rainha naquela época, só eu poderia usar uma trança específica. Essa cultura que você está falando da história da trança, que é muito interessante, Sim. Ela vem da cultura ali do continente africano. Continente africano.
Que ali, Antes da os escravidão. povos, né? Antes Da da escravidão. escravidão. Quando eles estavam lá no continente, Sim. é assim que eles se diferenciavam, né? Sim, sim. Deve Existiam ser a várias mesma coisa etnias. que... Lógico, mas obviamente. Deve ser a como mesma havia coisa várias que tranças. dos indígenas, né? Pra se diferenciar. Era uma joia maior, uma joia menor. Você já fez uma trança nagô? Eu vou ser sincera, eu não sei eu não fiz trança do jeito que você tá falando, mas eu vou ser sincera com você. Eu tava falando isso ontem com a terapeuta capilar. Eu fiz uma trança com uma africana. Eu nunca fiz uma trança aqui no Brasil, mas o que acontece? Eu fiz com a africana, não consegui ficar com ela 2 dias, porque apertou tanto o meu cabelo que eu não dormia. Eu fui lá e cortei. De desespero que eu precisei de tirar. Eu acho muito bonito, não nego pra você. Mas eu não sei se por causa do meu cabelo não suportar, eu não faço mais. Ou pode ser porque, igual os outros falam assim, é porque você fez lá e as africanas apertam mesmo. As africanas dizem que sim. Não, elas digam, eu tô falando pra você por experiência que eu própria, porque quero dizer imagina, com eu você? fiquei assim, Deb, oh meu Deus, que desespero. E era pra mim ir pra Paris, e eu não dormia, minha cabeça doía, eu comecei a chorar, eu liguei pra mulher, eu desesperada. Mas posso falar uma coisa Eu peguei com tesoura você? pra papai, A cortei maioria cabelo. das meninas pretas, elas não pegaram nossa cultura. Que é desde pequena eu vim trançando o cabelo, sabe? Eu alisava o cabelo. Lembra quando eu falei com Não, mas eu meus também tios, alisava, assim? eu vou ser sincera, Aí eu alisava o cabelo. Aliás, a trança minha é família algo- alisava o cabelo, porque na verdade é o seguinte, no seu caso, eu acredito que sua mãe era uma mulher negra e seu pai também era um Sim, homem sim, negro. sim. No meu caso, a minha mãe não é negra, mas o meu pai é. Então vem uma mistura. E acaba que a mistura, ela vem um cabelo liso, um cabelo assim, que lá em casa é Sim, misturado. sim. Então a minha irmã, que tinha o cabelo, dizendo assim, melhor do que o meu, pra facilitar a vida, ela passava Celoline. Porque ela não aguentava cuidar do meu cabelo. Porque o meu cabelo era bem mais crespo. E ela falava, não, vem aqui, vamos tacar um Celoline nesse trem assim, e deixava ele liso. Sim. Só que assim, eu era criança. Mas né? era a nossa aquela realidade, era é a o que realidade, tinha era o que também. ele tinha ali. Não tinha nem produto, né? Não sabe? tinha nem produto. Mas o que eu quero falar da Porque o trem Nagô? queimava o cabelo da gente, O misericórdia. que eu quero falar da Nagô? Por que eu tô te perguntando se você usou? Você usou, fizeram uma Nagô em você. Não, fizeram uma trança no meu cabelo, sim. É, Mas queima o provavelmente se cabelo. for agarradinha é a Nagô. Ah, que é uma sim. trança. Mas a Nagô, ela é muito mais do que isso. Quando você coloca uma trança, você tem que ter a consciência sobre a identidade que a trança está te trazendo. Sabe? Isso eu falo isso. Eu tenho muito cuidado, até quando eu faço trança em pessoas brancas quanto pessoas negras. Porque a trança, ela realmente traz uma história. A Nagô foi uma tribo onde eles começaram o ato de resistência. Então, assim, eles começaram a criar ali, porque havia várias tranças, mas aí o que aconteceu? Veio os brancos, rasparam os cabelos dos pretos porque achavam o cabelo não necessário. E aí, ok, deixou pra lá. O cabelo dos pretos começaram a crescer novamente. Eles não viram mais um impedimento, deixaram aquele cabelo. A tribo Nagô, o que ela fez? Inteligência estratégica. Começaram a criar pontos na cabeça, tranças na cabeça de rotas de fuga, onde eles podiam colocar suas comidas, onde pudesse plantar. Então, a Nagô é uma das tranças que tem mais história, assim, história misturada com suor, com sangue. É muito lindo, sabe, nega? Não tem como não se apaixonar pela nossa história quando você começa a entender a nossa história, você começa a entender quando que começou o ato de resistência. Por que é necessário ainda, sabe? Por Dandara, por zumbis, por várias outras pessoas que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje, eu e você, falando sobre isso, porque a gente não tinha nem voz. Entende? Falar sobre a nossa forma, que a gente, cada uma a nossa superação, tenho certeza que você tem a sua, eu também tenho a minha. Contar a minha história aqui triste, ok, eu posso até contar, mas eu também gosto de contar da história. Eu quero chegar nisso, porque você passou por uma vida, dizemos, sim. 90% das pessoas passaram. Sim. Dizemos assim, dentro de uma periferia, né? É raro que os 10% daquele que não passaram. Sim, eu não contei metade, porque... Imagina que deve muita coisa, mais pesadas e tudo mais. Só que hoje você é uma palestrante. Sim. Hoje você dá voz às mulheres negras. Hoje você sai, você se veste, uma mulher olha pra você e fala assim, que mulher do poder. Tipo assim, se inspira em você. Como e quando você começou a palestrar para as pessoas o poder do empoderamento da mulher negra? Antes de tudo, se inscreva nesse canal. Gente, dá o like, curte, tá?
Pra gente sempre trazer conteúdos aqui, meu povo. Vamos ajudar a Coronel Fabriciano a crescer com esse podcast, né? Pra gente ter sempre, assim, da voz como a da Débora, de outras pessoas também aqui pro nosso canal. E vou fazer um pequeno break aqui pra agradecer os nossos patrocinadores. Hoje eu quero agradecer, assim, especialmente a Marine Story, que mais uma vez me vestiu aqui com esse look maravilhoso. É uma loja online que, assim, ela tem de tudo ali, que agrada, assim, o gosto de várias pessoas. Também quero agradecer a Luana Moura, que é uma mulher, um salão de beleza, que cuida ali da beleza da mulher, que também, como você, cuida ali da essência da mulher feminina. E a Deguste, que é a nossa padaria ali de Superior 2, que tem várias coisas gostosas e deliciosas. Então, assim, tá com vontade de comer algum petisco, encomendar bolo, doces, vai na Deguste ali de Coronel Fabriciano, Superior 2. E pra finalizar, eu quero agradecer muito o patrocínio da WR, que é nova aqui, que é uma oficina mecânica que temos aqui também no centro, um excelente mecânico. Então, tá com problema aí no carro, gente? Vai lá que ele vai resolver pra vocês. Débora, você hoje é uma empreendedora, hoje você é uma transista, mas acima de tudo, que é o mais interessante, que eu acho, na minha visão, você é uma palestrante. Você hoje dá palestras pra mulher empreendedora negra dentro desse ramo. Como você entrou nisso? Então, eu tinha até falado aqui sobre... Eu vi a necessidade da gente ensinar as nossas crianças, né? Eu acho que tudo começa hoje da nova geração, que é ensinar as crianças. Por quê? Eu não tinha uma noção. Eu achei que era só as tranças e eu já estava, assim, maravilhada pelas tranças, né? Enaltecendo muitas meninas, empoderando muitas meninas, trazendo isso. E eu já estava muito firme sobre o que eu sou, o que eu quero, né? Tenho os meus projetos, tenho os meus sonhos. Muito tranquilo. Mas ainda estava muito confortável. Eu não sabia. Porque todo mundo que senta, às vezes, aqui, ele tem uma história para te contar. Claro. Né? E lá, a minha história, às vezes, é muito mais dolorosa, sabe? Porque a mulher, quando ela senta, principalmente pra mexer no cabelo, a mulher preta, às vezes ela tá com a autoestima muito baixa, sabe? Então, eu comecei a ver essa necessidade dessas meninas, autoestima baixa. E quantas vezes eu conversava, nega, mas não é isso. Nega, você é tão maravilhosa, você é tão linda. E nada que você fale ali possa mudar um pouco a visão. Às vezes ela sai toda maravilhada com o cabelo dela, mas aqui, nega, o que precisa dentro mexer é aqui tá dentro, ali, sabe? E aí eu estava com a minha filha há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tava num parquinho. Foi assim que começou a falar assim, não pode ser só trans, não pode. Eu estava num parquinho com a Alice e um menino, ele chegou na minha filha tem um blackzão, grandão. Nossa, deve ser lindo. Cheião. E o menino chegou nela e falou assim, com ela assim, seu cabelo é feio. Falou desse jeito com ela. A minha filha é autista. Minha filha com 3 anos, ela tava cagando pra que ele tava falando, sabe? Só que aquilo me doeu. E um menino negro, cabelo raspadinho. Aí ele falou com ela de novo, seu cabelo é feio, e ria dela. Aí eu cheguei na Alice e falei assim, filha, fala com ele que seu cabelo é lindo. E aí, ela não me deu bola. Virei pra ela e falei assim, vai lá falar com o rapaz que seu cabelo é lindo, fala com ele que seu cabelo é lindo. Aí ela, lindo, lindo, mamãe, lindo. E saiu pra lá. E aí o menino continuou. E aquilo eu já comecei a ficar assim, muito brava com aquela situação. Porque eu pensei, não, minha filha não pode passar por isso. E pior, ela nem vai saber que ela tá passando por isso. Você tá entendendo? Ela não sabe nem se defender. Ela não pode. Alguém tem que ser voz pra minha filha. Alguém tem que ser. E aí eu virei pro menino, cheguei nele como se... Imagina, eu, grandona, o menino, provavelmente, uns 4, 5 anos, eu virei pra ele e falei, cadê sua mãe? Eu falei, nega. Cadê só? Eu queria, naquele momento, eu vi a necessidade. Sabe por que eu vi a necessidade, nega? Porque era um menino negro falando com uma menina preta que o cabelo dela era ruim. A gente espera um branco falando. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim, mas aí óbvio você vê. No início da conversa, sim, você falou pra mim que você é racista. Era, que né? era Pelo racista. amor de Deus. Se corrigindo, sim, meu povo, corrigindo aqui. Corrigindo aqui. Você falou que você era racista. Sim, é isso que eu quero bater na tecla. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Especialistas falam, e até pesquisas foram feitas,
nós negros somos muito mais racistas do que um branco. A gente tem muito mais racismo contra o outro negro. É por isso que precisa fazer o que eu fiz. Desconstruir isso. Tirar o que nos foi ensinado. Mudar essa Mas aí forma. você decidiu virar uma palestrante por isso. pra defender. Eu sei que mesmo sendo palestrante, eu sei que nós negros ainda não alcançamos nem atingimos lugares que pra nós dizemos assim, 3 vezes mais difícil de alcançar. Eu acredito que você vai palestrar, eu acredito que não tem muitas negras. E quando eu falo negra, Débora, entenda bem, não é negra como eu, que a sociedade, ela impôs que o padrão de negra é o meu. Sim. Se você reparar bem, eu tenho uns traços do nariz bem pequeno, né? Uns traços mais delicados, confronto ao seu. Não ofendendo, por favor, só entenda bem que eu quero dizer o seguinte. Que o padrão que a sociedade plantou que de negra é o padrão de uma negra da Etiópia, uma negra cabo-verdiana, uma negra com estilos misturados. Sim, mas uma negra... várias etnias. Né? Etnias. Mas uma negra que é 100% negra, talvez eles não... É mais difícil você ver. Difícil. Qual foi a sensação que você tem de você carregar essa responsabilidade? Você tem uma responsabilidade enorme, Débora. De mostrar para as mulheres negras que não existe só um padrão que a sociedade está colocando, não. Que o padrão da negra é diferente. A palavra que eu uso para isso é o seguinte... Eu espero não ter te ofendido, mas que eu espero que você tenha entendido o conceito que eu estou dizendo. Sim. A palavra que eu digo sobre isso é... Não adianta você falar que você não é racista. Por exemplo, eu não sou racista. Você precisa se posicionar. Eu compreendi isso. Entende? Não adianta eu falar pra você que eu apoio a causa, mas tá, na hora que vão rir do meu amiguinho, na hora que vão falar, eu não defendo, eu não estou ali, eu não sou apoio, eu não sou abrigo. Eu não estou ali para ajudar a desconstruir isso. Eu não estou ali me posicionando como mãe, como amigo. Sabe? Não te dói. Não dói quando eu falo. Tem gente que às vezes você vai falar assim, aconteceu isso com mimimi. Não dói em você. Se você não se posiciona, então você não há uma ação. Se não há uma ação, infelizmente você não é antirracista. Entende? Você precisa agir. Você precisa falar, eu não aceito isso. E foi isso que eu fiz. Hoje eu me posiciono, não é só falando para outras pessoas. Eu vou aqui, vou reunir todo mundo, vamos palestrar, vamos falar aqui que todo mundo tem que unir, a gente não vai ser racista. Não, você precisa se posicionar. E às vezes a forma de você se posicionar não precisa nem falar. É a sua atitude. Sua atitude, entende isso? É como a gente estava falando aqui, o preto, a gente às vezes tem que mostrar muito mais, isso é real. Não, é realidade. É real, o preto, ele precisa, real. entendeu? Eu Mesmo vejo eu isso. falo assim, que mesmo eu, a sociedade falando que o padrão de preta varia, que é igual meio que aceitável, dizemos assim, porque a realidade é essa. Eu ainda tenho que demonstrar 2 vezes mais. Mas pra quem ainda, você, no caso, demonstrar 3 vezes mais, olha pra você ver como desconstrói isso. Muito. Tá vendo? As minhas meninas, às vezes, elas me falam assim comigo, assim... E, como eu disse, minha autoestima era muito baixa. Hoje não. Hoje eu tenho até meio complicação sobre isso. Porque a minha autoestima é uma autoestima boa. Lógico, não é todo dia que a gente acorda, nossa... A gente é mulher, sabe? A gente é mulher. Mas eu realmente me desconstruí em relação a isso. Eu me acho maravilhosa. Eu acho meus traços maravilhosos. E eu passo isso muito pra minha filha. Mas você realmente é uma nega muito bonita, e tá? aí, o que acontece? Eu passo isso pras minhas meninas. E aí elas chegam e ficam assim, nossa, eu queria ser igual você. Por exemplo, raspei o cabelo. Como que você teve coragem? Eu queria ter essa coragem. Gata, bora. Você não tem coragem. Eu acho que tudo que você tá disposto a fazer pra se sentir bem, você tem que fazer, cara, sabe? Porque a gente vive muito também pelo outro, pelo que o outro acha, pelo que o outro pensou. Eu não sou padrãozinho, eu não sou a pessoa perfeita, sabe? E há beleza na nossa imperfeição também, gata. Porque às vezes, o que acontece? A pessoa, eu li um livro que é muito interessante, que ele chama A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Tá. Sabe? Falando sobre a beleza. Às vezes a gente se sente imperfeito, né? Todo imperfeito e não vê beleza nisso. E às vezes é sobre a nossa imperfeição que a gente consegue construir pra ser perfeito. Você tá entendendo? Quando a gente se aceita nas nossas imperfeições. E aí a gente começa a construir aquilo ali,
Não tô falando de cor, não, tá? Tô falando porque não é só sobre os nossos traços que são maravilhosos e perfeitos, mas existe a menina gordinha que chega e que tá com a autoestima baixa. Sim. Existe a menina que tem depressão, que tem autoestima baixa. Existe vários outros transtornos hoje em dia. As pessoas estão cheias hoje de várias coisas que elas precisam se libertar. Mas aí que tá, você é mulher. Sim. Você é uma mulher. Você atende várias pessoas, várias mulheres. Várias mulheres. Eu acredito que você também deve fazer trança pra homem. Mas geralmente o homem é mais fechado. O homem não abre tanto, mas a mulher, ela abre. Sim. Ela chora, ela né, desaba ali no seu salão, no seu espaço. Muitas mulheres, com certeza, chegam, independente da cor, branca, preta, amarela, rosa, seja quem for, vai chegar perto de você e vai olhar pra você, vai ver você como inspiração. Sim, entendeu? Elas falam que você é uma inspiração. E você tem que demonstrar pra elas que elas veem em você uma rocha. A gente não é uma rocha. Como que você está lidando com isso em relação a você demonstrar para essas mulheres, principalmente para a etnia negra, que vê sempre você uma rocha? Que palavra, hein? Porque nem sempre eu sou essa rocha, sabe? E eu tento passar para as minhas meninas que eu sou essa rocha. A realidade é essa. Mas é tão mais complicado em relação a ser... Porque quando você vai e pega essas meninas pra você até pega um pouquinho da energia, das dores delas, sabe, amiga? Eu sou muito de pegar, sabe? Mas sim, eu acredito muito que a gente transmite energia. Eu sou muito disso, sabe? E eu nunca falo, por exemplo, sobre a minha vida em relação... Eu sempre vou passar algo para as meninas em relação ao que pode melhorar na vida delas, sabe? Mas elas sabem da minha história, elas sabem dos meus filhos, sabem que sou mãe solo, que eu tenho 2 crianças. Olha, você vê, você passa para elas que você é uma rocha. Mas na verdade você não é, porque a gente é ser humano, Débora. Somos seres humanos. E aí o que acontece? E querendo ou não, eu ainda acho, na minha visão, pelo que eu tô te conhecendo, que a gente tá se conhecendo, que eu ainda acho que você ainda também luta ainda por dentro de você com algumas coisas, né? Dentro dos seus internos aí. E aí que tá. Como que essas mulheres esperam... O que eu tô querendo dizer é o seguinte. As mulheres esperam de você... Eu tô falando assim, pelo fato assim... Hoje, nós estamos numa sociedade em que a gente ainda continua lutando contra o racismo. Você trouxe pra mim o seguinte: ô Mari, se na escola eles valorizassem mais o dia 20, eu já discordo da minha visão. Não tem que valorizar o dia 20, tem que valorizar todo santo dia e demonstrar que tem que ser quebrado isso dentro de uma escola. Mas o racismo, ele começa a ser quebrado dentro de uma casa. A gente tem que quebrar ali, dentro da conceito mesmo. Sim. Só que olha pra você ver, essas mulheres, quando chegam pra você, elas chegam perto de você com a esperança do quê? Que você traga pra elas uma esperança de um cabelo melhor, uma autoestima melhor, que você cuida da pele dela, do cabelo, porque elas não gostam do cabelo. Eu vou falar pra você por uma pequena experiência. Eu conheci uma pessoa que ela não aceita, até hoje, ela é negra, muito mais que você, e até hoje ela não aceita o cabelo dela. E assim, eu ficava assim, para mulher, você é linda, para mulher, fazer não sei o quê, a ponto dela não aceitar e ficar fazendo tanto esse procedimento, o cabelo caiu e ficar cheio de buraco. Beleza, escolha, agora tá faz isso, faz aquilo, beleza. E ela mora fora. E aí, o que eu chego pra você? Ela conheceu uma pessoa também que ela se espelhou e começou a aceitar o cabelo dela ali depois. Só que quando essas mulheres chegam perto de vocês, mulheres que transmitem esse poder, vocês praticamente, elas vejam em você o quê? A Mulher Maravilha. E aí eu vou te fazer a pergunta, como que você lidar com alguém, lidar com as pessoas que põem tanta expectativa em vocês? Então, nega, eu já começo assim, bom dia maravilhosa, linda, e eu passo muito mais isso pra elas. Porque eu sei que quando elas estão lá, estão buscando isso mesmo. Sabe? A maioria das pessoas que vai lá, elas já, como eu disse, elas estão buscando, como você acabou de dizer, elas estão buscando essa expectativa. Então, eu tento passar, assim, muito mais esse empoderamento, através de conversando com elas, falando como elas estão lindas, como que aquela trança realçou elas. E como eu sou
muito decidida sobre isso também, sabe? Sobre como eu me posiciono, apesar que eu tô sem cabelo, né? Porque eu sempre tava trocando de cabelo, mas não é só sobre isso. Eu te achei bonita sem cabelo, de verdade. É que todo mundo gostou, nega, do cabelo raspado, mas é porque eu tinha sempre as meninas que me conhecem, minhas clientes que conhecem, eu sempre tô trocando, então eu sempre tava de entrelace e um cabelo vermelho, um cabelo... Agora não, tô mais com ele raspadinho. E foi uma decisão muito bacana, de me sentir, eu tava com muita vontade, de me sentir livre também de tirar um pouquinho, porque não precisa ser um padrão. Eu não preciso estar empoderada, me sentir empoderada usando uma trança, usando um entrelace, por mais que eu faça isso, é meu trabalho. Mas eu me sinto empoderada com cabelo careca, sabe? Então, com cabelo raspado. Eu acho isso incrível. Esse poder da mulher preta de poder ser e se posicionar da forma que ela quiser, sabe? Mas hoje você acha que as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas ainda estão vivendo raízes que não consegue se libertar? Muito. Olha, tem um filme, acho que era Por um Fio, que sempre exige... Esse filme é muito interessante. Foi no momento que a mulher também raspou o cabelo pra aceitar. Não sei se você já viu esse filme, é um filme americano. Ela conta a história que o padrão da mulher tem que ser o cabelo alisado, liso, tem que ser sempre perfeitinho. Num certo momento, ela acabou se rebelando, queria aceitar o cabelo dela, foi lá, raspou o cabelo dela todinho e depois foi crescendo pra deixar ficar crespo. O filme, ele deduz o quê? Que ainda nós, mulheres, vivemos dentro de uma bolha que a gente não se aceita. Você acha que a falta do aceitamento da mulher negra, ela vem simplesmente por ela não aceitar o próprio cabelo, por sempre estar escutando, seu cabelo de bombril, você tem um cabelo crespo, ou simplesmente porque ela acha que é mais dificultoso cuidar de um cabelo assim? Porque às vezes é difícil, não é fácil manter um cabelo cacheado. Acho que não seria... A maioria que eu vejo, a queixa das meninas, não é sobre... Lógico, é dificultoso cuidar, mas seria aceitação mesmo. É a visão do que as pessoas vão ver. O que eles vão achar do meu cabelo? Vão zombar do meu cabelo? Entende? Tem muito sobre isso, o estereotipo das pessoas. É muito sobre... Tá, mas e se eu aceitar? Será que eles vão me aceitar? E se eu usar o meu cabelo, eles vão me aceitar? É muito mais sobre isso, amiga. Cuidar realmente. Hoje mesmo uma menina falou assim, gente... Eu vi uma história de uma cliente minha, ela pôs assim, gente, deixei meu cabelo voltar pra ser prático, mas... Olha aqui, não é prático. O cabelo cacheado requer cuidado, requer cremes, nossa. É caro você manter, sabe? É difícil. Caro. Mas... E aí, até você ter esse posicionamento, eu quero usar meu cabelo. É necessário também você usar o seu cabelo? Eu acho que o importante, Mari, às vezes tem uma mulher preta que ela quer usar o cabelo liso. Tem algum problema sobre isso? Não, acho que não tem problema nenhum. Não tem. Contanto que isso seja algo do gosto dela. Não porque ela tem vergonha do cabelo dela. Você entendeu? Não porque ela nunca... Por exemplo, é muito fácil eu simbolizar e falar assim, eu gosto só do meu cabelo liso, mas eu nunca vi meu cabelo, eu não sei como é que ele é. Entendeu? Então... Pra mim, eu acho que essa pessoa deveria se dar uma oportunidade de se conhecer. Mas tá, se deu a oportunidade, não gostei mesmo, e aí? Alisa o cabelo, isso não vai te deixar menos preta ou mais preta, não, sabe? O importante é sobre aqui, ó. O que você acredita que é belo em você, é sobre a sua aceitação, é sobre você se ver, sabe? Saber que você é preta, que você tem uma história, que você tem sua raiz e tá tudo bem, cara. E que incrível, que história linda. O nosso povo tem uma história linda, Mari. Linda, linda. Então, é muito mais que isso. Não tem que ter um padrão também pra preta, sabe? Tem que tirar isso. Tem que tirar. Não, e nesse ponto eu concordo com você. Tem que tirar esse padrão de mulher negra, que é a mulher negra dos traços delicados e tudo mais. Ou não é 100% negra, entendeu? Parda, dizer, misturada, morena, mulata, aquela coisa assim. Tem que tirar esse padrão. A mulher preta, ela pode ser o que ela quiser. Acho que a mulher, em geral, ela não é só a mulher preta. A mulher, em geral, ela pode ser o que quiser. Mas eu concordo plenamente com você no sentido que o padrão que puseram pra mulher preta... Limita ela. Isso limita. Eu falo porque a maioria das meninas que estão comigo... Sabe por quê? Porque hoje eu estou vendo o seguinte... Muitas mulheres negras, eu estou dizendo negras mesmo, pretas, elas acabam procurando o procedimento de beleza natural e tudo mais pra ter um cachinho assim, sendo que ela não tem um cabelo aquele ali. Não tem. Não tem como ela ter.
Mas é muito mais bonito a gente valorizar o seguinte e trazer essa quebra do seguinte. Amor, você não tem aquele X de cabelo, mas você tem aquele outro cabelo que é maravilhoso, que vai fazer um black assim, ou que vai fazer isso. Seu cabelo é aquilo ali. Eu sou muito firme com as minhas meninas, sabe? Tá. Eu trabalho, é meu trabalho, eu preciso de dinheiro pra me manter. Claro. Mas eu falo com as minhas meninas o seguinte. Eu tive uma cliente, agora tá comigo tem 8 anos. Nossa, que bom, graças a Deus. A maioria dos meus clientes são antigos. Clientes, tipo, de 5, 6, 4. Quando fica lá, acaba fazendo amizade, né? Que e é bom. acaba não sendo mais cliente. Porque, imagina, você tá com uma pessoa 5 anos, 4 anos. E é muito gratificante isso. Mas o que eu quero dizer? Essa cliente tá comigo. Tem clientes que tá comigo tem 8 anos. E uma dessas clientes, eu já falei com ela assim. Ela tinha parado de fazer o procedimento. E eu falei, nega, você tá viciada. Você precisa parar. Isso vai trazer, sabe? Pode trazer uma alopecia, pode trazer tração no seu cabelo. Já não tá dando. E ela ficou dependente daquele cabelo. E aí eu falei com ela assim, nega, vamos parar? Vamos parar de usar esse procedimento? Vamos usar seu cabelo? E ela, aquele bloqueio. Porque a maioria também das meninas começa a usar a trança, começa a usar a entrelace, e elas também... Isso ali, às vezes, camufla, esconde, sabe? Não, esconde a forma de usar o seu cabelo. Ou, tipo assim, esconde, tá, eu vou me aceitar. Mas aí camufla através das tranças do entrelace. Ah, entendi. Camufla o cabelo e não aceita o próprio cabelo. Não aceita o cabelo e acha que está se aceitando. E nem deixa o cabelo respirar, não deixa o cabelo fazer nada. Entendi. Então eu comecei a ameaçar essas pessoas. Gente, só pra explicar, ela ameaçou de modo assim, agradável, muito tá? Agradável. Muito agradável, quero deixar bem claro. Comecei a falar, Mari, porque não dá pra te atender, nega. É a última vez que eu vou fazer o entrelace em você. Você precisa cuidar do seu cabelo. Você precisa deixar seu cabelo respirar. Isso vai fazer mal pra você. Daqui uns anos, sabe? Daqui uns anos você vai lembrar e vai falar assim, nossa, a Debbie falou comigo, olha como que tá meu cabelo. Porque também tem que ter um momento de parar. Só que não cabe a mim dizer. Eu posso falar depois de um certo determinado momento quando você deve se assumir, sabe, nega? Vamos supor que você coloca entrelace, trança. Aí é com você, quando você se sentir bem. Mas se passou do tempo e eu vi que isso pode te fazer mal, é meu momento como profissional falar pra você que não dá. Não dá, eu não consigo te atender mais, sabe? E você falar com a pessoa pra ela aceitar Amiga, e tudo mais. E é muito doloroso, tá? Esse processo que acontece com as minhas meninas, aí eu vejo a necessidade de continuar na palestra, de continuar falando sobre aceitação. Então, aí no caso, as suas palestras, como é que elas são? Você fala só pra um público específicos são negros, ou você vai independente de qualquer é uma eu vou palestra onde eu sou convidada. Onde você é convidada, sim, ok. Sim, mas sim. as palestras que você faz, eles me convidam voltados ao empoderamento da mulher preta. Da mulher preta, sim. Ok. Quando você chega ali? Quantas mulheres pretas você vê lá? Pois é. Teve uma vez que eu fiquei me chamaram pra ir palestrar. E aí eu cheguei e pensei assim, nossa, aí eu vou falar um monte de gente, né? Um monte de gente preta, e eu vou falar isso. Nega, eu cheguei lá, não tinha preto. Se tinha, era 2 pretos, né? E aí, isso foi ano passado. Nossa, mas aí você foi pra um evento pra falar sobre a mulher do... Foi, porque era geralmente mês de novembro. Igual segunda-feira, segunda-feira agora eu tenho uma palestra. E aí, chegando lá, que eu vi aquele monte de gente branca, que eu falei, tá, o que eu vou falar pra esse tipo? Você entendeu? O que eu vou falar? Depois eu falei, cara, eu tô no lugar certo. É aqui que eu preciso falar. É aqui que eu preciso dar minha voz, amiga. Não é sobre branco e preto, não. Os brancos precisam entender a minha dor. Entender a nossa dor, entender a nossa história. É mais difícil, sabe? mesmo. Porque se a gente também desunir, pô, o branco é de um lado, o preto é do outro, a gente nunca vai conseguir trazer essa sociedade que vai abraçar um ao outro. Nossa, realmente. Entende? Olha, eu aplauso você porque você falou exatamente aquilo que eu penso. O vitimismo não dá pra viver. A gente tem que trazer pessoas pra unir. Sim. Entendeu? Porque não dá. Na hora que eu olhei assim... Até porque, assim, querendo ou não, a mulher, seja ela branca ou preta, ela sofre. Seja mulher branca ou preta, ela sofre abuso, sofre por ela ser mulher, sofre porque ela não pode ser uma gerente porque ela é mulher. Ela não pode ser uma empresária porque ela é uma mulher. Sim. É isso aí, independente de cor, você tá entendendo? Então, tipo assim, trazer essa união
Sim. Vale muito a pena pra nós mulheres. E as mulheres Porque essa são não é a muito intenção. exigentes. Mas a nossa intenção é essa. É sermos de igual para igual. Então, se nós somos de igual para igual, eu tenho o meu amigo que é branco e nós nos unimos. Ele me respeita, eu respeito ele, tá tudo certo. Tá tudo certo, concordo. Entendeu? Tudo certo. E naquele momento que eu falei assim, é isso. Então, já comecei a falar, gente. Pra trazer um respeito, né? Comecei a falar, contei a história, contei a minha história como mulher preta, como que foi difícil passar pelo processo. Porque às vezes eles precisam ouvir, às vezes é só ouvir, sabe? Às vezes é só ouvir pra se conscientizar, amiga. E foi muito importante. A gente fazer uma pergunta aqui. Eu escutei hoje, tava comentando aqui com vocês aqui, com o Cláudio e tudo. Escutei hoje no podcast, eu acredito, o seguinte. Carlos Eduardo, ele fala, né? Ele é um teólogo também, ele fala sobre mais geopolítica e tudo mais. Ele falou assim, exatamente assim. Mas os negros sempre foram odiados. Sempre foram. Porque a elite lá em cima, que comanda o mundo, ela odeia os negros. A África, ela é maltratada porque detesta. Mas você acha que por que você acha que a gente é odiado? Pela nossa... Com certeza. Hoje, você fala pelo hoje ou pela nossa história? Em geral, porque se você for reparar, as pessoas falam assim, mas também, olha como que os negros se vestem. Mas também como se comporta. Mas também o negro é o que mais tem filhos. Mas também o negro não tem inteligência, não tem capacidade. Sempre coloca. Mas se for para parar para pensar, não é assim. Porque se for observar, o negro francês, que é muito chique, elegante e bonito, sofre um preconceito. O negro americano também. Tem muitos negros na África que são muito inteligentes e também sofrem determinado preconceito. Por que você acha que esse ódio gratuito que tem contra nós? Amiga, eu tava vendo, foi até bom você falar sobre isso, porque faz entender. Isso aí, eu vi esses dias uma matéria de um rapaz que ele é negro da África e ele disse que quando ele chegou no Brasil, ele teve uma noção sobre racismo, porque lá na África não tem racismo. É tudo preto. Eu escutei também. Sim, entendeu? Eu escutei. Então, se você tá num ambiente... Não tem como eu falar pra você... Por exemplo, os outros podem falar assim, mas é um mimimi. Mas não tem um porquê. Por que eles são odiados? Se não é pela cor, amiga, é só pela cor. Sabe por quê? Se você vai pra África e fica lá entre seus irmãos, você não vai ser odiada, não, porque todos são. Então, por que quando tem uma classe que é a branca e a preta, as pessoas são diferenciadas, são afastadas? Não é a cor? E sabe que o pior? É que a maioria da população periférica, a maioria é preta. Porque vem da nossa história. Veio daquela mistura, onde os pretos se misturaram com um com o outro, e a maioria, por mais que você pegue essas pessoas, a maioria são pretas, amiga. As pessoas que estão lá no... O brasileiro em si, geral, não tem sangue puro, não. O brasileiro não tem como ter sangue puro. Não tem. E hoje a população, no Brasil, por exemplo, o preto e o... Calma que eu falo, tem um povo muito sofrido também, gente. Os indígenas? Não, lá do Ceará, amiga, pro povo nordestino. Lá os nordestinos. São um povo também com história muito sofrida. Claro, com certeza. O Nordeste tem uma história muito de luta. Né, com muita luta, muito suor também, eu vejo essa história. Mas, tipo assim, o preto, eu acredito que tudo é pela nossa história. Aqui, onde pode ter pessoas brancas e pretas, essa diferença de falar eu odeio os negros, é pela nossa história, é pela nossa raiz, não tem outro fundamento. Não tem outro fundamento. Por que não pegou que é cultural? Os brancos, com certeza. Por que não pegou os brancos e fala, ninguém fala eu odeio um branco. Eu odeio essa classe branca. Eu já ouvi, então não posso falar. Essa classe branca? Tem, eu já ouvi negros mesmo falando. Sim, aí você pega a história desse negro. Por que ele tá falando isso? Então, Qual que é a dor dele sobre isso? Mas a gente não tem que debater isso, mostrar que a gente é superior. O que vocês fizeram comigo, eu não vou fazer com vocês, porque eu sou... Não superior, mostrar no sentido assim. Não tô falando que é certo, que é certo. O preto, tá. Não estou falando que é certo o preto falar que odeia um branco. Mas por que ele odeia o branco? O que o branco tomou dele? O que ele acha que o branco tomou dele? Mas aí eu falo pra você assim, eu morei fora e eu posso falar com propriedade.
Tem racismo também contra branco. Não racismo. Nossa, amiga, não usa essa palavra. Racismo contra branco. Não existe isso. não é nem racismo, porque racismo vem de raça. Aham. Sim. O preconceito, o racismo vem de raça. Eu vou falar pra você. Tem preconceito, sim, contra os brancos. Pode ter. Eu pode falo ter, porque... Mas é muito... A minoria é tão pouca. Não, sim, mas sabe? só Que eu acho que não seria só te explicar. significativa num caso tão racial Não, e histórico sim. que é o nosso, Sim, que veio não tô de comparando, tanta não. dor. Pelo amor de Deus, não estou comparando. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte. Na Europa em si, que eu não posso citar 100% não, mas na Europa em si, Sim. tem países que tem preconceito contra o outro país que só tem branco lá. Sim, eu imagino. Porque, na verdade, até mudando. Racismo não, porque racismo vem de raça, né? É preconceito mesmo. Sim, sim, sim. Aí, no caso, nós sofremos o preconceito, né? É diferente. Não contra a nossa raça, porque raça, a gente é brasileiro, embora Sim, a gente, sim. né, em Portugal, a gente sofre esse racismo contra a nossa própria raça. Mas o preconceito, ele tem de europeus, tem preconceito contra outros países europeus, que são brancos. Mas aqui a pergunta que eu te faço é, independente deles sofrerem aquele preconceito, é minoria confronto ao nosso, lógico. Se você reparar bem, o mundo em geral, tem mais preto que branco. Mais preto que branco, sim. Sim, sim. Se eu for parar pra pensar. Não, mas é sério. É tem. real. E mesmo assim a gente sofre muito Muito. pra conquistar muitas coisas. E aí, eu só queria te dizer, nesse sentido, só pra você entender que você, só pra te posicionar que não é 100% assim, que existe, porque eu morei fora, eu sei que existe. Mas aí vou te voltar aqui nessa pergunta que é o seguinte. Nós que somos negros, eu me considero negra, tá? Nós que somos negros, tivemos que batalhar, sofrer 1000 vezes mais do que os outros negros. Mas a pergunta que eu te fazendo é, por que você acha no sentido assim, que a gente ainda sofre esse preconceito? A parte do nosso cultural, porque tem que ser quebrado. Por que você acha que a gente... Vou reformular, Débora. Por que você acha que nós, negros, ainda não ocupamos os lugares que nós merecemos? Primeiro, pela oportunidade, tá? Se bem que hoje, há vários outros meios, o preto ele tem pegado destaque, isso é muito bacana, isso é muito importante. Mas, primeiro, pelo posicionamento. Tá? Novamente vem o posicionamento. Se eu me vitimizar, eu penso assim também, tá, nega? Tá, existe o preconceito. As pessoas me veem de algumas, né? Não são todas. Sim, porque eu claro. tenho amigos maravilhosamente brancos que me amam. Com certeza. Amam, e nós temos, às vezes, a gente não pode também classificar todo branco, tá? Não posso, minha mãe é branca. Não vou podemos classificar todo ela. branco. Beleza. Mas aí, se existe o preconceito, existe o racismo, tá, ele tá aqui e é a nossa verdade. É mais difícil pra gente assim. Mas se eu pegar isso e fazer, como muitas das minhas meninas que eu falo, eu tô mal, tal, eu vou pegar isso aí, que ninguém me ama, e eu sou feia mesmo, e pronto, você vai morrer ali. Entende? Então você tem que sair disso aí, sair dessa visão de que você é uma pessoa inferior, que você não vai conseguir, que você não merece crescer, que você não merece destaque. Você tem que sair disso aí e fazer a sua história, se posicionar, falar assim, o que você quer da sua vida? Você, como uma mulher, o que você quer? Ah, mas eu sou preta, não vou conseguir. E aí, o que você pode fazer pra isso? Entende? Porque quem olhar pra você vai ver que você conseguiu, ué. Pronto. Eu conseguindo. É isso. Primeiro, eu acho que é isso. É isolar. Como que eu falo com a minha menina, com algumas coisas? Ignorar, sabe? Certas coisas. Porque se a gente pega tudo isso e começa a construir, a gente fica mal, amiga. A gente não cresce, a gente não avança, a gente não anda, sabe? Por que hoje eu tô na posição que eu tô? Tá, e aí? Eu sou preta. Tem gente que não vai me aceitar, não. Problema Paciência. dessas pessoas. Eu vou ir, eu vou conquistar, eu vou correr atrás. Isso, amiga, serve pra todos, né? Não só pela nossa cor, não. É pra todas as pessoas que querem. Mas a gente tá... É isso que eu tô falando. Pra mulher sim. negra é mais difícil. É isso que eu tô falando. Pro negro, não mulher. Pro negro é pra mais difícil. mim, o que falta é isso. É o posicionamento. Então você acha que nós, negros, devemos nos posicionar mais a aceitar aquilo que a gente merece, no sentido, não se sentir inferior. Não se sentir inferior. Exato. Né? Exato. Se eu quero virar um médico, eu vou estudar mais para ser um médico. Não vai ser...
Não vai ser fácil. Não, claro, porque nada é fácil. o processo de tudo é difícil. Pro preto é muito mais. Sim, não, isso e disso eu deixo bem claro. Eu não tenho muito mais. dúvidas de que o processo Só que comigo é muito mais difícil. É possível. Só que é possível. Então, se é possível, eu vou correr atrás, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um cursinho, eu vou abrir minha loja, vai dar tudo certo. E eu acho também que o que gera a gente são pensamentos positivos, sabe? Eu tenho uma frase que eu acordo todos os dias e eu repito, eu trouxe pra minha vida, que é prosperidade, oportunidade, elas me alcançam todos os dias. Prosperidade, oportunidade, elas me alcançam todos os dias. Esse eu lembro. Eu faço isso, sabe? E eu acredito sobre isso. E eu acredito tanto sobre isso que sabe, que eu atraio isso. Então, tudo que você acredita, você atrai. Mas aí, hoje, você acha que nós, negros, a parte do posicionamento, você acha que a gente tá conseguindo conquistar espaços? Muito, muito. Muitos, os que têm essa visão, tá, gata? Os que têm essa visão, claro, tá? tem essa visão. Porque a maioria ainda do povo preto é o povo periférico, que às vezes não tem oportunidade, porque não teve um estudo, não teve uma oportunidade sobre isso. Às vezes a pessoa foi lá, estudou, foi até o 3º ano. E pronto. E pronto. Foi realmente. Aí a mãe, às vezes, porque não sei como que é, se as pessoas ao seu redor, mas eu tenho muitas meninas que também vêm de histórico familiar quebrado, destruído. A mãe usa uma droga, o pai é alcoólatra, cresceu sem o pai, cresceu sem a mãe. Aí não tem uma visão, não tem uma estrutura ali. Que é difícil. Não tem uma estrutura familiar. Essa é a nossa realidade. Sabe? E aí, como que você quer que essa pessoa também voa? Esses dias eu tava conversando com um menino, também negro, tava lá perto de casa, eu falei com ele assim, nossa, não sei o que surgiu, que a gente ia ficar muito rico. Ele falou assim, só se for você, eu não vou ficar rico. Aí eu falei assim, vai, cara, quantos você tem? 17. Nossa, já tá. Aí eu falei com ele assim, não, estuda, o que você quer ser? Ele falou assim, mas eu não gosto de estudar, eu não vou estudar, eu não gosto de estudar. Gente, aquilo cortou meu coração, mano. Porque, tipo assim, menino novo, gente. 17 anos eu tava falando ali na minha cara que ele não vai ser ninguém, que ele não tem expectativa de vida, 17 anos. E aí, beleza. Aí eu fiquei com aquilo, até conversei com ele, falei assim, não fala assim não, as palavras da gente, sabe? Pode trazer coisas ruins pra gente, não fala isso, tal. Ele continuou batendo na tecla que não. Aí, conversando com uma pessoa próxima, ela foi e me contou. Então, assim, o menino tem todo um histórico também que não dá pra ele ir na casa dele e falar assim, eu vou ser alguém. Você entende o que eu tô te falando? Mas aí, nesse caso, na sua opinião, o que nós, que temos vozes, você tem uma voz e a minha também. Sim. A gente tem voz. Esse espaço aqui é exatamente para ajudar almas. Na sua opinião, o que a gente, do seu caso, você poderia falar para essas pessoas, para elas mudarem a mentalidade delas? Porque você é uma voz e talvez a sua voz vai chegar em alguém que vai mudar a mentalidade. Sim. Né? Então você falaria o quê? Você aconselharia procurar uma terapia? Você aconselharia o quê? Aliás, essa juventude ou as pessoas que estão ao seu redor, que contam todos os dias as histórias, o que você falaria para elas? Para mudarem, saírem da bolha e colocarem, se posicionar como aquilo que elas merecem. Sim, exatamente. Primeiramente, eu falaria para eles o seguinte: se amar. Só que é muito difícil se amar. Claro, eu posso falar pra você que eu também tive muita autoestima baixa. Então, assim, é muito difícil você se aceitar. É muito difícil. Mas não é impossível a partir do momento que você entende que você é filha de um dono, de um rei que morreu por você naquela cruz. Acho que a partir do momento que você aceita a posição de filha, tudo muda. Você lá no início da entrevista falou que a sua vida mudou quando Jesus entrou na sua vida. Foi real. Então, assim, a partir do momento que a gente toma essa posição, muda. Mas é difícil, porque eu tô te falando que eu também. Quem olha assim, fala assim comigo, você? Eu também. A gente, por ser mulher, é muito difícil manter uma autoestima estável. E principalmente quando você quando você é criança, você escutando que você era feia, que você era isso. Pra falar que se ame, por exemplo, eu acredito que os jovens, principalmente a juventude que você retratou, eles precisam andar com boas pessoas. Pessoas que inspiram, né? Ouvir pessoas que inspiram. Eu posso ser essa pessoa que inspira.
Mas eu acredito que andar com essas pessoas é muito mais importante. Por que os jovens têm se perdido hoje? Às vezes é por isso. É por ser influenciável, pela mídia que influencia. Demais. Essa ostentação que tem influenciado hoje tantos jovens, sabe? A buscar, às vezes, uma vida fácil, que não é o que Deus quer para a vida deles. Não é o certo para a vida deles. Mas, hoje em dia, é muito difícil falar para a pessoa o que é certo, porque hoje temos tantas diversidades, né? Temos tantas pessoas. Eu acredito que se você se apegar, por exemplo, essas pessoas que se veem, se amar, se apegar em Deus, né? E acreditar nelas. Porque o que falta na pessoa vencer na vida é acreditar. Eu não acreditava em mim. Sim, Lembra no sim, começo? você falou. Eu não acreditava que eu poderia, E que Deus eu te mostrando conseguiria. E Acho tá que lá, Deus Deus deu só três fazendo tapas na sua cara. foi. Acreditar. Mas trazer, como que faz essas pessoas acreditar? E a gente ser voz, amiga. Uma hora, não tem? Diz que pedra mole, como é que é? Acho que pedra mole quanto... Pedra Bate. dura, quando bate até que fura. Um negócio assim. Depois Ô, Cláudio, como é que é o ditado, Como é Cláudio? que é o ditado? Água mole. É isso aí. O Cláudio, pessoal, é o Lombardi. Ninguém vê, mas todo mundo ouve a voz dele. Por quê? Porque uma hora, amiga, uma hora vai fazer diferença. Uma hora a pessoa vai te olhar, Mari, vai ver você aqui no seu podcast e elas vão ficar, sabe? Talvez não seja hoje, mas talvez seja amanhã. Talvez, entende? Muda vidas. Às vezes a gente começa do pouquinho, igual, né? Eu tô aqui o meu. O que nós somos diante desse mundo grande? Nós somos Isso aqui, um isso grão. aqui, um grãozinho. Mas nós fazemos diferença, sabe? Eu fico muito feliz de fazer diferença na vida das minhas meninas. E delas me mandar mensagem agradecendo, sabe? E, por exemplo, teve uma menina que ela mandou e falou assim: Deb, o meu sonho é fazer um curso com você. Aí eu parei, gente, como que é o sonho da mulher? Tô juntando meu dinheiro, Deb, pra fazer curso com você. Pra você ver. Já tem um tempo que eu tô Isso é juntando. gratificante, né, não? Então, amiga, eu quero chorar quando eu vejo é. isso, sabe? Eu quero chorar, eu fico assim, meu Deus, olha a responsabilidade, amiga. Responsabilidade, sabe por quê? Trazer sonhos para as pessoas é de grande responsabilidade. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que mudar a sua forma de falar. Você tem que você se policia, sabe por quê? Porque você é espelho. Isso é verdade. Isso se torna até um pouco mais difícil, sabe? Mas isso nos molda, nos torna pessoas melhores. Sim, com e a gente certeza. acredita que isso é uma missão. Eu acredito, hoje, eu não vejo mais como transista. Você vê que é o seu legado, que você vai legado, deixar. é a minha missão. Enquanto eu tiver a É oportunidade, o que eu seja também acredito. seja falando com as pessoas ou não, seja palestrando ou não, seja trançando ou não, eu já peguei a visão pra mim. A minha visão é o quê? É melhorar a vida das pessoas. É poder ter uma palavra que pode, tipo assim, abençoar ela. Sabe? Porque, amiga, a vida hoje é uma correria, um estresse, é tudo. E aí chega uma pessoa lá, ainda com a autoestima baixa, porque eu trabalho com autoestima. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão lá, até pra trocar seu cabelo, é a autoestima que tá mandando ali. Então, a minha tecla, a minha pauta é a autoestima. Então, Tá pegando hoje em dia. Eu preciso trabalhar A mulher ainda nisso. tem esse negócio da autoestima baixa, hein? trabalhar Tem nisso. muita coisa. As minhas ficam assim, Deb, como que essa autoestima, sabe? Só que aí eu explico pra elas, eu também não... Gente, pra isso foi um processo. Eu passei por isso. Eu entendo você. Quando você vira pra uma pessoa e fala assim, eu te entendo, Mari. Sabe? Eu te entendo quando você falou do processo da sua autoestima, que não foi fácil. Porque realmente eu também Autoestima é senti fácil. isso, sabe? Então, quando você passa isso e passa confiança para suas meninas, meu filho, Outra coisa. elas saem de lá, tipo assim, eu tenho alguém que me entende. Que me entende, que é compreensível. Eu tenho e isso que é compreensível, ela me entende e Ela passou pela mesma dor que eu, ela vai compreender Vai. e não vai me julgar. ela me entende naquele momento que eu quero passar pela transição. Eu não quero usar meu cabelo. Eu quero ir colocando a trancinha. Gata, eu te entendo. Entendeu? Te entendo, é isso mesmo. O processo de transição não é fácil. Não, gata. não, é eu fácil. passei. Você acha que é fácil, né? Ainda mais as meninas que elas vêm às vezes do alisamento, aí fica aquelas pontas. Nossa, fala nada não, pelo amor de alisadas, Deus. E aquele...
Fala nada, eu passei por isso. E a cabeça inchada, né? Eu tô lá, amiga. Só não, Jesus é tem misericórdia. Nossa, seu cabelo aí a gente começa a Aí sonhar juntas. Você querendo porque, cortar tipo assim, logo, alisar logo. sim, aí a gente fica assim, ai, será como é que é meu cacho? Aí eu fico assim, ai, tô achando que seu cacho é assim. Nossa, meu cacho... A gente começa naquela, sabe, naquela expectativa. Não é fácil, não. Amiga, eu já passei por muitas meninas que já passaram por mim, na verdade, né? As meninas passaram por mim. E hoje tá lá, libertas dos seus cabelos. E valorizando e aceitando como é que elas são. Aceitando. Umas voltaram a fazer selagem, tá tudo Tá certo, cada um. sabe? Deb, a gente tá quase chegando no finalzinho. Tá quase chegando no final. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dessa geração. Sim. Você tá falando assim. O que você vê pra essa geração que tá vindo? O que você espera dela? Nossa, pelo amor de Deus, eu espero que você, pelo menos de todos que vêm aqui, tenha uma visão parecida com a minha. Vamos ver. Amiga, o que eu espero? Você tá me perguntando o que eu espero, Nossa, não sim. o que eu vejo. Aí, tá vendo? É o que eu vejo, o que eu estou vendo ou o que eu espero? O que você espera dessa geração? Ah, eu espero só coisas boas para essa geração. Isso. Principalmente na minha área, eu espero que elas se aceitem. Tem uma... Por exemplo, o meu ato é de resistência e antirracismo. Então, Sim, eu pego a palavra de resistência sem aceitar. Resistência e aceitação nos leva à libertação. Resistência e aceitação nos leva à libertação. Brava, bravíssimo. Sabe? Essa é a palavra que eu uso. E eu acredito que essa geração, se ela pega essa aceitação, se ela pega essa resistência, se ela pega essa força de vontade, porque por mais que a gente tá falando desses jovens todos, assim, eu conheço jovens inteligentíssimos que estão correndo lá atrás. Não, eu também que estão acredito. indo, sabe? Eu que também estão acredito. Indo. Eu tenho meninas que eu fico assim, Eu vou ser sincera com passadas. você. Eu ainda tenho esperança na futura geração. Eu tenho sim, também. amiga, porque eu tem tenho meninas, esperança. tem uma geração que tá vindo boa aí, sabe? Sim. Eu acho que tá precisa... vindo que só Jesus foi misericórdia. Mas então vocês também esperam um futuro promissor. Em nome de Jesus. Ai, em nome Até de Jesus, porque você falou meus filhos estão aí, eles estão crescendo. Eu vou falar que vai ser uma geração, não vai ser, não. As pessoas ultimamente que tá passando aqui, elas têm me deixado muito desanimada. Elas não estão acreditando na geração Será futura. que eles têm filho, gente? Não. Tem! Não, amiga. A Eu geração que vai vir é a geração que eu falo. Menos racista, menos preconceituosa, né? E com amor, né, amiga? E com Porque o que amor, tá faltando- pra aceitar o próximo como que é. faltando Sem é um o amor. preconceito contra quem é gordinho, magro, aquela coisa. Sem um preconceito da cor de pele. Sem um preconceito de nada. Eu também vejo uma geração, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma geração renovada, uma geração com a cabeça voltada mais pra ser humana. Eu tenho essa fé. Eu acredito. Que ontem, assim, foi muito engraçado, porque muita gente não tá acreditando, tá achando assim que acabou. Mas eu acredito também, sou como você. Nossa, obrigada. Deus amor, verdade, que você. Mas real aqui comigo, mesmo, junto em comigo. nome de Jesus, minha filha. Que eu também penso. E eu olho, não tô te falando, porque talvez, quando esse menino, 17 anos, falou que ele não vai ser ninguém, aquilo me doeu. Eu falei, não, gente. Mas é porque talvez ele não tá tendo uma motivação, alguma coisa de casa, que é todo um familiar. sabe? Entendeu? Não pode. Ô, Deb, assim, o papo é gostoso, a gente nem vê, passa rápido. Sim. Mas eu queria muito que você olhasse pra câmera e você deixasse uma mensagem pra geração de hoje, pra futura. Porque eu sempre falo no meu vídeo o seguinte: esse podcast, essa mensagem, o corte que a gente vai fazer, ele vai chegar em alguém. E nessa pessoa que vai chegar, ela vai precisar de ouvir aquilo ali pra transformar a vida dela. Eu sempre acredito que vai chegar em alguém, na pessoa certa. Nada é por acaso. Então deixa uma mensagem pras pessoas. Aonde que é? Pode falar, olhando aqui pra câmera. A mensagem que eu passaria para as pessoas é a mensagem da minha história, sabe? Porque às vezes a gente pensa que não tem jeito, não tem saída, que o nosso histórico vai nos definir, e o nosso histórico não nos define, amiga. Quem nos define somos nós, somos o que a gente sonha, o que a gente quer. Então, assim, o seu histórico, a sua história não te define. Não. Acredite, se ame, se aceite, se abrace, seja mais carinhoso na forma de se ver. Porque é muito importante, às vezes a gente tá se cobrando muito, sabe? Essa geração é a que mais se cobra, porque é a que mais quer,
sabe? É a que mais se cobra. Então, assim... E o empoderamento, gente, é que eu falei, não é só sobre o cabelo, não. O empoderamento, ele tem que vir de você, da sua aceitação, da sua libertação. É muito necessário a gente ter essa libertação, sabe? Tirar muita coisa cultural que nos aprisiona. Porque o que nos foi ensinado, muitas vezes nos aprisiona. Então, gente, o que eu desejo pra vocês é uma libertação verdadeira, uma libertação de se amar, de se aceitar. E é isso. Obrigada. Como é a frase que você falou? É resistência. Resistência e aceitação. Nos leva à libertação. É isso. Resistência e aceitação nos leva à libertação. Então, que essa geração ela possa ser resistente, né? Sim. A se aceitar. Sim. Que realmente hoje está difícil pela cobrança. E ser liberta. Que a partir do momento que a gente é liberta, a gente pode ter o poder da escolha do que a gente vai ser. E lembrando e se pôr em posicionamento. Resistir, porque a gente tem muito ato da resistência. Mas resistência é uma ação, viu, gente? Resistência sem ação não é resistência. Tá? É isso que eu quero deixar. Deb, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no nosso espaço com nossa família. Peço desculpa se, né, em algum momento a gente foi invasivo, se em algum momento, assim, fomos, como se diz, te ofendemos, não foi a intenção. Aqui o espaço, ele tá pra você. Eu realmente te falo de verdade. Eu amei te conhecer e eu vou repetir de novo. Mulher, você é muito bonita. É sério. Ai, nega, obrigada. Eu te achei mesmo muito bonita e, assim, parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, mostrando sua voz. Sabe por quê? Porque você vai inspirar mulheres a sair daquela vida acomodada que elas estão e sem esperança. Sim. Você vai ser a inspiração para elas. Continue. E essas mulheres que querem te encontrar, que precisam, às vezes, só de ouvir ou de te ver para poder ser inspiração, onde elas podem te encontrar? Então, elas podem me encontrar lá no meu espaço, tá? Eu sou do Morada do Vale. Mas também tem meu Instagram, que é o Deb Afro, gente. Lá eu coloco meus trabalhos, onde eu vou estar também. E me acompanhe lá. Deb_Afro. Ok. E suas palestras? Então, se quiserem também, né, me chamar. Podem me chamar. E geralmente eu sempre anuncio também. Você sempre anuncia, né? Isso. Entendi. Então é isso. Meu amor, obrigada. De verdade, muito obrigada mesmo, do coração. Obrigada. Tá? Que Deus abençoe sua vida, que você seja sempre um sucesso e que tudo ocorra bem pra você e que você continue sendo voz pra muitas mulheres. Amém, de pra coração, vocês também. Tá? Amém. Eu espero que você tenha realmente gostado. Nossa, a conversa foi fluida. Eu só olhando porque, tipo assim, querendo ou não, gente, quase 2 horas aí de podcast. Meu Deus. Daqui a pouco você já sabe que eu tô quase sendo estrangulada. A gente tem mais o que fazer. Mas esse foi mais um podcast de Coronel Fabriciana aqui, um podcast que a gente está trabalhando para poder crescer e dar vozes para as pessoas, seja empreendedores, seja assim, microempreendedores, empresários, pessoas como a Débora, que são inspiradores, que inspiram outras mulheres e assim vai. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até o final. E, gente, se inscreva, dá o like, compartilhe para que a gente possa crescer e não ficar sem Coronel, né? Voar pro mundo. Porque a nossa voz, ela precisa ir pro mundo inteiro. E as pessoas precisam escutar e saber que aqui também Coronel Fabriciano tem voz e tem autenticidade. Então, mais uma vez, um beijo da Mari Ferreira. A gente se vê até a próxima, se Deus quiser. Deb, muito obrigada. Obrigada, nega. Beijos, fica com Deus. Vou voltar, hein? Vai voltar, com certeza.